Olá, pessoas mágicas! E na prática de hoje eu trouxe para vocês oráculos. Oráculos nos ajudam a nos conectarmos com o nosso melhor eu, com a nossa sabedoria interior. E o que eu chamo de oráculos? São utilizados desde que o mundo é mundo, a partir da posição dos astros, a partir da observação da natureza e depois, com a imaginação fértil do ser humano, eles começaram a ser desenvolvidos em baralhos. Os ciganos sabem muito bem usar esse tipo de instrumento para acessar a sua sabedoria interior e buscarem respostas. Eu confesso que eu utilizo o tarô para fazer como um auxílio aos meus clientes quando eles chegam com algum nó. O que eu chamo de nó nos atendimentos individuais? Quando tudo que eu pergunto eles falam, eu não sei. Mas eu não sei. Quando começa a dizer muito eu não sei, eu esbarrei num núcleo que tem a ver com algo que ele não quer se lembrar conscientemente ou inconscientemente. Mesmo conscientemente, muitas vezes a gente justifica, que é uma espécie de bloqueio que a gente faz para não acessar traumas, dores do passado, que vão nos fazer sofrer de alguma maneira, que vão nos levar a um desconforto, vão nos incomodar, vão nos tirar do estado de bem-estar que eu estou neste momento. Então eu trouxe hoje uma prática com uma ferramenta que eu utilizo nos meus atendimentos individuais e para as pessoas que tenham alguma crença em relação a isso, eu vou dizer para vocês que energia não tem religião. E tudo que esses instrumentos fazem é nos conectar com a nossa energia interior, em termos da energia melhor, em termos de virtudes, em termos de essência. Em todas as partes do mundo, em todas as épocas, existiram os oráculos. Então, os oráculos são caminhos que nos levam ao interior mais profundo e mais essencial de nós mesmos. Aquilo que nós temos de mais sábio e de mais poderoso escondido dentro de nós, que é a capacidade de olharmos sem medo para tudo o que reside no nosso interior. Então, eu tenho vários tarôs, eu tenho vários tipos de cartas diferentes, adoro trabalhar com jogos de maneira geral. O tarô não é o único jogo de cartas que eu tenho o jogo da transformação, eu tenho coaching game, eu tenho vários joguinhos simples assim para retirada de uma carta por dia, para ver o que aquele dia pode te trazer de reflexão. Eu gosto muito disso. E muitas vezes vem sacadas muito interessantes. Então, como usar o oráculo? Um oráculo pode ser usado como uma retirada de carta diária, só para eu ver como que eu estou hoje. O que está saindo para eu refletir hoje? O que eu devo prestar atenção no dia de hoje? Ou por semana, ou por mês. Eu posso também consultar a respeito de uma decisão que eu não sei direito o que devo fazer. Eu me conecto e penso, nessa situação, vai ser melhor se eu fizer isso? Aí eu tiro uma carta. Ou vai ser melhor se eu fizer aquilo? Aí eu tiro uma outra carta. E eu vejo o simbolismo que elas trazem. Geralmente essas cartas vêm com um livro que explica o significado de cada símbolo. E aí você lê e interpreta com a sua mente e com o seu coração o que aquela carta está trazendo para você em relação àquela decisão ou à situação que você está vivendo. Existem milhares de formas de usar. Em termos de jogos, a gente pode criar um jogo a cada atendimento diferente. O que precisa? Ter uma pergunta clara, que é a grande dificuldade das pessoas. As pessoas querem perguntar muitas coisas, muitas vezes perguntas sobre a mesma coisa de maneira diferente, sem saber direito o que desejam, o que elas querem saber de verdade. Então, o grande desafio com este trabalho é exatamente entender a pergunta, o problema, a situação que o cliente está trazendo. No seu caso específico, vai ser você reconhecer dentro de você aquilo que você
está querendo saber ou descobrir a seu respeito, ou o que você deve fazer a respeito de uma situação externa a você. Então, os oráculos, eles têm funções diferentes e você pode criar várias formas de trabalhar com eles. Isso é bastante interessante, porque você não fica refém de como que as coisas têm que ser descritas pelo livro que trazem. Geralmente, esses baralhos vêm com um livro mesmo, grosso, com uma série de informações, como usar, principalmente o simbolismo de cada carta, qual é o significado que está por trás. E eu sugiro que vocês também se conectem com a intuição. Qual é o significado que isso aqui traduz para mim, essa imagem que eu vou tirar? Então, vou passar rapidamente para vocês como eu utilizo. Me coloco à disposição se alguém quiser fazer uma experiência de como é uma tirada de carta com tarô terapêutico. Importante dizer para vocês que, diferente dos tarôs que vocês estão acostumados a ouvir falar a respeito, este aqui não tem a função de adivinhar o que vai acontecer na vida de vocês de forma alguma, de dizer se vem dinheiro, se vem amor, se vem casamento. Não acontece dessa maneira. Aqui nós trabalhamos o que está dentro do seu interior e que você está bloqueado para não perceber, para não entender. Então, quando eu uso o tarot terapêutico, eu costumo interagir com a pessoa não só falando o que está sendo dito pelo simbolismo, pelo significado das cartas, pela pergunta que a pessoa trouxe e a carta que foi tirada, mas principalmente com o que a pessoa acha que tem a ver com aquela imagem. Eu costumo mostrar a carta e perguntar para a pessoa o que ela está vendo ali, qual a imagem, né? Qual é a emoção que aquela imagem traduz para ela. Em relação à pergunta, é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? E mesmo quem nunca tenha visto ou jogado anteriormente, essa pessoa traz intuitivamente muita coisa do que tem a ver da carta que está ali. Né? Então, também não existe a coisa do decorar todos os significados que os símbolos de cada carta trazem, mas deixar fluir a sua intuição com a energia daquela carta em função da pergunta que foi feita, que ela foi tirada para responder, e aí dialogar com o cliente para ver qual o significado que ele dá para aquilo que você está interpretando. Então, a interpretação é conjunta, não é adivinhação. Eu não tenho esse dom. Se tivesse, não me importaria de dizer que tenho, mas não tenho, não vejo, não vislumbro, não nada. Então, o que eu faço, eu aprendi num curso de formação sobre o tarô e a utilização dele nos últimos 20 anos me mostrou que terapeuticamente ele é um excelente instrumento que facilita ao meu cliente sair de situações traumatizantes que ele não conseguia enxergar antes, sozinho. Bom, então eu trouxe aqui para vocês, hoje, eu tenho muito mais do que esse, o tarô de Crowley, que é um tarô que trouxe uma ruptura com os tarôs tradicionais, com uma nova pintura realizada por 3 autores, 2 homens e uma mulher, e ele tem um simbolismo bastante rico. Cada carta tem muitas possibilidades de leitura, muito legal. Eu trouxe para você uma cartinha pequenininha chamada Cartas de Pandora, que eu trabalho também nos meus atendimentos individuais, trazendo um lado sombra, um aspecto que a pessoa precisa melhorar nela mesma. Eu trouxe a Carta dos Anjos, que são qualidades, virtudes que todos os seres humanos têm, uns mais fortes, algumas do que outras. E trouxe também, de uma linha xamânica, o baralho dos Guardiões do Fogo Sagrado, que é uma outra técnica que eu trabalho, energética, que foi criada por um xamã brasileiro dentro de estudos com uma tribo xamânica do sul do Brasil, que é incrível. Volto a falar dela mais na frente. Então, hoje, como que eu vou fazer? Eu gosto de ter, eu falei para vocês que eu adoro ritual, eu tenho meu ritual da manhã, tenho meu ritual da tarde, tenho meu ritual antes de atender cada pessoa. E o meu ritual para tirar alguma informação dos meus oráculos são variados, mas basicamente eu inspiro e expiro profundamente, lentamente, algumas vezes, 3 vezes, né? E relaxo à medida que eu expiro profundamente e lentamente. Inspiro profundamente e solto lentamente, intencionando mentalmente, relaxo. E nesse processo,
eu intenciono entrar em conexão com o meu melhor eu, com o meu eu superior, com a minha parte divina. E nesta conexão, hoje, eu vou tirar uma carta para o nosso grupo. E vamos ver o que elas podem traduzir para vocês. Então eu vou começar, deixar alguns aqui do lado, com o tarô de Crowley. Eu vou tirar uma carta de arcanos maiores para fazer essa leitura para vocês. E já deixando aqui que se alguém se interessar em querer aprender a utilizar o tarô, seja para si mesmo ou para atender os seus clientes, que eu sei que aqui tem terapeutas também, eu estou abrindo aí uma turma para o curso de tarô, uma vez por semana, durante 10 semanas, a gente vai mergulhar no estudo do tarô Arcanos Maiores. Então, agora aqui nesse momento, olha, depois que eu fiz o meu ritual de inspirar e expirar, eu corto 3 vezes, eu já tinha feito isso, e abro assim. E outra coisa que eu aprendi a fazer é utilizar o lado que não é mais dominante, que não é o dominante. Então eu faço muita coisa com a minha mão esquerda, mas a minha mão dominante é a direita. Então, para que eu acesse o meu inconsciente, eu aprendi com o meu primeiro mestre de tarô a fazer todo o movimento de embaralhar com a mão esquerda. Eu pego a direita e ajudo, né, corto também com a mão esquerda. Para fazer isso aqui eu faço com a mão direita e na hora de retirar a carta eu retiro com a mão esquerda, tá? Que é a mão do inconsciente, que é a minha mão não dominante, aquela que eu controlo menos. Então eu venho aqui e intenciono, me conectando a cada pessoa desse grupo, qual é o arcano maior que para esta semana pode nos trazer um aprendizado. Que virtude seria interessante para todas as pessoas desse grupo? Eu tirei aqui, ó, essa é a carta 4 do Arcano Maior, que é o Imperador. O Imperador é uma carta que fala de realização, de poder, de autoconfiança, de segurança. O imperador é aquela pessoa que não manda recado, que ela faz o que diz que vai fazer, não aceita derrotas facilmente e mesmo quando as coisas não dão certo, ele dá um jeito de tirar algo positivo dali. O imperador tem essa característica do arquétipo masculino no seu maior ápice, assim, no ápice da sua qualidade do ser homem, né? Do ser energia masculina. Não estou entrando aqui no aspecto da sexualidade. Todos nós, homens e mulheres, temos a energia masculina dentro de nós. Essa energia de força, de poder do planeta Marte, né? Do guerreiro, da guerreira, daquele que realiza. Aqueles momentos em que você está na sua vida determinada a conquistar algo, é essa energia que está por trás. Vejam que ela é uma carta que tem bastante vermelho, laranja, que são cores dentro da cromoterapia que trazem a coisa do poder, né, da realização. E o imperador, ele tem uma certa rigidez no seu poder, né, na sua força. E isso é algo que a pessoa precisa ter cuidado, porque muitas vezes, no extremo do imperador, eu me torno um ditador, me torno controlador, me torno tirano no sentido de não me preocupar com o sentimento do outro, de querer o que eu acho que é o certo a todo custo. Então percebam aí que lado do imperador esta semana pode ser importante para você trabalhar. Se você está passando por uma situação difícil, então é hora de você olhar para dentro e perceber o seu lado imperador. Momentos em que você virou o jogo, momentos em que você se levantou e disse, não, isso não vai ficar assim, e você trouxe essa energia ígnea, né, do fogo para cima e para dentro de você, de uma maneira que você foi lá e virou aquela história e mudou aquela situação desafiante a seu favor. Ou
se você está se sentindo muito poderoso e está aí exercendo uma autoridade muito carrasca, muito cruel com alguma outra pessoa ou até consigo mesmo, se exigindo demais, se cobrando demais, não aceitando os próprios erros. Então, são os dois pontos aí que o imperador pode estar trabalhando. Todas as cartas do tarô trazem o aspecto positivo e negativo daquela carta, por mais positiva que ela seja. Então, o aspecto positivo do imperador é essa coisa do virar o jogo e conseguir realizar aquilo que ele disse que ia realizar. E o negativo é quando ele exacerba no poder e se torna muito arrogante, muito cruel e ditador, né? Querendo que as suas ideias e aquilo que ele acredita seja mais importante do que para as outras pessoas. E muitas vezes a gente está fazendo isso sem perceber. Percebam aí, no domingo me falem como é que foi ouvir essa carta para a semana de vocês. Eu vou colocar a foto dela no grupo, tá? Eu vou tirar aqui também uma sombra que a gente vai trabalhar nessa semana, né? Considerando esse imperador, qual é a sombra que esse grupo precisa estar atento durante essa semana? Essa semana vai até a próxima quinta-feira. E veio aqui, ó, vingança. E o que é a vingança, Fátima? A vingança é quando a gente se sente, de alguma forma, preterido, injustiçado, rejeitado. E essa emoção, muitas vezes, se transforma em raiva, se transforma em indignação, se transforma em ressentimento. E, nesse estado, é muito fácil a gente querer uma vingança, né? Querer que o outro passe pelo que ele está nos fazendo. Então, perceba aí em que nível esse sentimento pode ter vibrado para você essa semana, ou ao longo da vida, ou algum tempo atrás, ou agora, nesse momento, para que você possa não escorregar, né, na energia dessa vingança, porque tudo aquilo que a gente lança retorna para nós. Inclusive, esse baralho vem com um livrinho. Esse livrinho traduz, explica, né, o que significa vingança e sugere alguns comportamentos. Eu vou ler aqui para vocês. Quando alguém te faz algo que você não gosta, pode surgir a vontade de fazer alguma coisa de vingança, né? Porém, não se esqueça, tudo que te acontece faz parte do seu aprendizado. Escolha uma pessoa que te perturbou, vá até ela e abrace-a. Ou faça isso energeticamente. Imagina que está abraçando a pessoa, não precisa ir pessoalmente até ela. Demonstre sua gratidão pela oportunidade de ter recebido a lição. Então, a gente pode fazer isso como a gente fez o diálogo energético. A gente convida a pessoa pedindo permissão ao eu superior dela, que às vezes ela nem está no mesmo estado, mas não mora mais perto da gente não sabe por onde ela anda. Energeticamente tudo é possível. E aí você convida a pessoa, pede autorização ao eu superior e abraça a pessoa, agradece essa pessoa, se tiver que pedir perdão, peça perdão e se libera desse laço, porque vingança não é legal, né? Não faz bem pra gente. Bom, já que a gente tirou a sombra, vamos tirar uma cartinha dos anjos também, que nos traga qual é a virtude que vai me ajudar a trabalhar esse sentimento de ressentimento, raiva, mágoa, que eu guarde em relação a alguém que tenha feito algo que eu não gostei. Então vamos ver qual é o anjinho que vai trazer a qualidade que esse grupo precisa para lidar com ressentimentos e mágoas do passado. E o anjo que veio, olha que mágico, gente, tem mais de 30 cartas aqui. Foi o anjo da fraternidade, que é uma virtude da pessoa que perdoa, que pensa no outro como alguém que é como ele, que também erra, que também acerta e que naquele momento está precisando ter compaixão. Então, ser fraterno é considerar o outro como irmão. Então, quantos aqui têm irmãos que a gente já brigou tantas vezes e no final está tudo certo, a gente volta a se falar, a gente se perdoa e tal. Pode ser que tenha alguém que não tenha feito isso. Então, pense, né? Não é por acaso que você veio na mesma família que essa pessoa, que é seu irmão. E se a fraternidade entre vocês se rompeu, talvez, e só talvez,
seja a hora de você reconsiderar isso e buscar uma aproximação. Eu conheço uma pessoa que ficou anos sem falar com o próprio irmão, e numa dessas sessões que a gente trabalhou, ela se lembrou desse fato, que já nem se lembrava mais, era fato normal na vida dessa pessoa, não falar com o irmão, ignorar, um ignorava o outro, não iam nos mesmos eventos familiares que o outro ia, só para não se encontrar, não se falavam, não queriam saber. E depois desse trabalho que a gente fez, que veio numa sessão meio que por acaso, aquela história, os dois se reconciliaram e foi muito bonito ver esse processo. Então, fraternidade é para encararmos que somos, enquanto raça humana, irmãos uns dos outros, né? E devemos nos tornar fraternos à dor do outro ou algum erro que o outro faça que nos tenha feito sofrer, para que a gente libere o nosso perdão e desengate aquela energia que ficou negativa na relação com ele. E por fim, não menos importante, está demorando um pouco mais hoje, eu vou pedir aqui um guardião da consciência crística, da dimensão de luz da consciência crística, que é uma egrégora de luz que trabalha com esse povo xamânico, com essa técnica terapêutica chamada Fogo Sagrado Alinhamento Energético, que eu também realizo. E eu vou pedir aqui o guardião que traga a mensagem que esse grupo precisa nesse momento da vida de cada um de nós. Esse guardião que chega é... Deixa eu pegar aqui. Tcharam! É um só. Barreira de Luz é o nome desse guardião. E a mensagem é: sou o guardião protetor que forma a mais linda barreira de luz à sua volta, no intuito de proteger a sua missão na Terra e dar cobertura para que você possa caminhar e trabalhar em paz. Ai, que bênção maravilhosa desse guardião, né? Quem de nós não precisa disso? De uma bênção de proteção para a gente trabalhar e caminhar em paz. Então, é o meu desejo para vocês, que vocês recebam essa energia, barreira de luz, e possam se conectar com ela na leitura dessa mensagem que eu vou mandar para vocês e consigam sentir, né, essa proteção ao longo de toda essa semana e a próxima. É isso, pessoa. Grande abraço para vocês, gratidão. E no domingo eu fico aguardando aí, sábado e domingo, que eu vou abrir 2 dias, né? O compartilhar de tudo isso que a gente vem trabalhando esses dias. Beijo no coração e até a próxima.